Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para a nossa penúltima aula referente aos polinômios. Hoje a gente vai ver os polinômios em relação às suas raízes racionais. Antes de começar, se caso tu vem gostando do meu trabalho, se o meu trabalho tem te ajudado, por favor, deixa o teu like aqui no vídeo, não custa nada e me ajuda a ser mais visto pelo Facebook não, né? Pelo YouTube, e ele também entrega meus vídeos para outras pessoas. E caso tu ainda não seja inscrito, por favor, inscreva-se. Vai ser um prazer te ter aqui e vai me ajudar muito mais a deixar essa comunidade maior e muito melhor de estudo. Vamos lá então? Então vamos lá. Nós já vimos as raízes nulas e as raízes complexas. Agora a gente vai ver as raízes racionais. Lembrando lá, né, caso tu não lembre o que é um número racional, eu tenho uma playlist lá sobre teoria de conjuntos, em que a gente traz o conjunto dos números racionais, mas eu vou lembrar aqui contigo. Então, o que é um número racional? Um número racional é aquele número que eu escrevo na forma de fração, onde a gente vai ter um número em cima, embaixo, lá, dado que o número de baixo não pode ser zero, a gente nunca pode dividir nada por zero, então o número racional é escrito como uma fração, tipo 1/3, 1/2, 1/4, isso são números racionais. Então, dada uma equação algébrica de coeficientes inteiros, então a gente tem essa equação aqui, né, que é esse polinômio que a gente já conhece, com o AN, o termo aqui, o coeficiente do termo de maior grau, diferente de zero, e o termo independente diferente de zero, se existe raízes racionais, elas vão ser dessa forma, em que P e Q são primos entre si, onde P será um divisor de A0, então a gente tem que achar os divisores do A0, e o Q são os divisores do AN. Tá? Para esse método, a gente ele nos entrega as nossas possibilidades de raízes, tá? Ele não nos entrega as raízes, ele nos diz os candidatos à raiz. É uma boa forma da gente ver quais são as possíveis raízes, né? Ter uma ideia melhor do chute. Essa seria a melhor definição de como encontrar raízes racionais num polinômio. A gente está vendo uma forma de chutar melhor, tá bom? Então olha aqui, ó. O que o teorema diz? O teorema não garante a existência de raízes racionais. Tá? Ele faz uma pesquisa em relação, né, de raízes racionais que só pode ser feita em equações de coeficientes inteiros. Então, os coeficientes do polinômio têm que ser todos inteiros. Se a n é 1, as possíveis raízes são os divisores do A0. Vou te mostrar já por quê. Já se a soma dos coeficientes da equação for igual a 0, o que a gente tem? O número 1 vai ser a raiz da equação. Então, olha esse exemplo aqui, ó, que eu te trouxe. A gente tem o AN2 e o A0 menos 6. Ou só 6, né? Então, o que acontece? A gente tem os divisores do A0, que é o 6. Então, a gente vai ter menos 6, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 e 4. Esses são os divisores de 6. Agora a gente tem que achar os divisores de 2. Menos 2, menos 1, 1, 2. Tu não precisa botar nessa ordem assim crescente, tá, pessoal? Eu deixo aqui para ficar mais ordenado, organizado. Mas tu pode botar na ordem que tu quiser. Tu vai ver que a gente faz assim nos exercícios. Aí a gente vai achar os candidatos a raízes. Como a gente faz? A gente divide P por Q. Então, menos 6 divididos por menos 2. Menos 6 dividido por menos 1. Menos 6 dividido por 1. Menos 6 dividido por 2. E escreve eles aqui. Depois, menos 3 dividido por menos 2, menos 3 dividido por menos 1. A gente faz todo esse processo com cada um dos termos. Dessa forma a gente vai achar essa lista. E aqui dentro dessa lista está um dos possíveis candidatos. Só vai ser um desses números pode ser raiz deste polinômio. Tá bom? Então vamos lá. Para a gente entender melhor, vamos tentar resolver esse exemplo aqui, ó. Esses 4 exemplos, vamos lá. Aqui no exemplo 1, quais são as raízes de x4 mais x ao cubo menos 7x² menos x mais 6? O que eu vou fazer? Eu vou primeiro tentar encontrar dois candidatos à raiz,
né? Vou baixar o grau por Briones-Ruffini desse polinômio de 4 para 2 e acho os dois que faltam através de Bhaskara. Essa é a estratégia que a gente usa, que é uma mistura de todos os métodos que a gente viu até o momento. Então vamos lá. Eu vou achar primeiro os divisores de... O P está associado aos divisores do A0. Então o A0 é 6, então a gente vai ter quem? 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, 6 e menos 6. Esses são todos os divisores de 6. Agora o Q está associado ao AN. O AN aqui nesse caso, como não tem nenhum número na frente, é o número 1. Então os divisores do número 1 é ele mesmo e menos 1. Vamos escrever agora o P dividido pelo Q. 1 dividido por 1, 1. 1 dividido por menos 1, menos 1. Aqui a gente, já não precisa mais usar esse. S menos 1 por 1 vai dar menos 1 que já está aqui, e menos 1 por menos 1 vai dar 1 que já está aqui. Vamos para o 2, vai dar 2 e menos 2. O menos 2 é a mesma coisa. O 3 vai dar 3 e menos 3. E o 6 vai dar 6 e menos 6. Tá bom? Então aqui já são todos os candidatos a possíveis raízes desse polinômio. Agora a gente vai fazer os testes. Vamos começar com 1. Vai ficar 1 na 4 é 1, 1 ao cubo é 1, menos 7 vezes 1, menos 1 mais 6. Então se a gente fizer isso, vai dar 1 mais 1, menos 7, menos 1 mais 6. E olha, dá 0. Então a gente já sabe que esse cara aqui, ele sim é raiz do nosso polinômio. Vou até pintar ele. A gente já sabe. Eu preciso descobrir no mínimo 2 para poder baixar mais um grau desse polinômio. Vamos ver o menos 1. Menos 1 na 4 é 1. Menos 1 ao cubo é menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 7. Menos com menos dá mais 6. Então isso aqui fica 1 menos 1 menos 7 mais 1 mais 6. Também dá 0. Então vamos lá. Menos 1 também é raiz. Então a gente vem aqui. Deixa eu pintar ele ali pra gente saber. Então com isso, eu já consigo baixar o grau do polinômio. Olha aqui o que eu vou fazer. Eu vou fazer um Chiquerox aqui, ó. Vou botar os coeficientes ali, ó. X na 4, x na 3, x na 2, x na 1, x na 0. Tá bom? Aqui a gente bota a nossa raiz. Baixa o primeiro, 1 vezes 1 dá 1. 2, aqui vai dar 2, 7 menos 5, menos 5. Aqui vai dar menos 6 e 0. Então aqui a gente já tem o nosso novo polinômio. Então a gente vai escrever aqui, o polinômio novo de grau 3, x na 3 mais 2x² menos 5 menos 6. Vou fazer de novo aqui. Menos 1 é raiz, então fica 1x² menos 5x menos 6. X ao cubo, x², x e x na 0. Então aqui desce, menos 1, 2 menos 1 é 1, menos 1, menos 6, aqui fica 6 e 0. Então daqui a gente tira um novo polinômio, que vai ser esse aqui, ó. X ao quadrado mais x menos 6. Então agora para eu achar as duas raízes que faltam, eu uso Bhaskara aqui e está resolvido o nosso problema. Vamos lá. Vamos achar primeiro aqui o valor do delta, que vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então delta vai dar 25. Então aqui fica menos o b mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o a. Daí a gente vai encontrar que isso aqui vai dar menos 1 mais ou menos 5 sobre 2. Então a gente vai ter duas raízes, menos 1 mais 5 sobre 2, que vai dar 2, e menos 1 menos 5 sobre 2, que vai dar menos 3.
Então, as raízes que a gente tem vai ser raízes são 1, menos 1, 2 e menos 3, que estão aqui, ó, na nossa lista, tá bom? Então, concluímos esse primeiro exemplo. Vou apagar aqui para a gente poder fazer o segundo. Nesse segundo exemplo, a gente tem aquela propriedade, lembra? Que diz que se eu não tenho termo independente, eu sei que uma das raízes é zero já, porque a gente pega o polinômio o expoente de menor grau, escreve ele, e subtrai o expoente de todos os outros. Então fica x na 4, 2x na 3, menos 2x ao quadrado, menos 3. Só um pouquinho, só para me confundir aqui. Então, x na 4, mais 2x na 3, menos 2x quadrado, mais 2x menos 3. Aí. Então, se tu pegar esse polinômio e fizer uma distribuição aqui, a gente volta ali para cima. Então, daqui a gente já entende, ó, lembra que uma raiz é zero, porque ou esse cara aqui só é zero, ou todo isso aqui é zero. Então, a gente já sabe que x igual a zero é uma das raízes, tá bom? Então, vamos lá. Agora, a gente tem que se preocupar e achar a raiz desse polinômio que está aqui dentro. Vamos fazer de novo aqui, ó. O nosso P vai ser os divisores do A0. Então, quem que a gente tem? Os divisores aqui vai ser menos 1, 1, 3, menos 3. Os divisores do Q são os divisores do AN, que é 1 e menos 1. Se a gente for fazer P sobre Q, o que a gente vai ter aqui? Menos 1 sobre 1, menos 1. E aqui a gente vai ter o 1. E aqui a gente vai ter 3 e menos 3. Então, esses 4 são candidatos à raiz desse polinômio que está aqui dentro. Vamos testar. Começando com 1. Então, a gente vai ter 1 mais 2 menos 2 mais 2 menos 3. Se a gente fizer isso, 1 mais 2 menos 2 mais 2 menos 3, isso aqui dá 1. Então, a gente já sabe que 1 não é raiz. Vamos testar agora o menos 1. Então, vai ficar 1 menos 2, menos 2, menos 2, menos 3. Então, menos 2, menos 2, menos 2, menos 3, mais 1, dá menos 8. Então, já sabe que esse cara também não é. Vamos testar o 3. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? 3 elevado a 4, que é a mesma coisa que 81, mais 2 vezes 27, que é 3 ao cubo, 54, menos 18, mais 6, menos 3. Vamos lá, então. 81 mais 54 menos 18 mais 6 menos 3. Isso dá 120. Então, também não é. Menos 3 vai dar 81 menos 54 menos 18 menos 6 menos 3. Então, 81 menos 54 menos 18 menos 6 menos 3. Esse cara aqui deu 0. Então, ó, esse cara aqui é a raiz desse polinômio. Então, vamos baixar o grau dele para a gente poder encontrar o polinômio de grau 13 e aplicar de novo esse teorema. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter ali, ó, o menos 3. Aqui, 1, 2, menos 2, 2 e menos 3. Então, vamos lá. Baixa aqui, 1, menos 3, menos 1, 3, 1, menos 3, menos 1, 3 e 0. Então, o polinômio resultante vai ser x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1 igual a 0. Então, esse aqui é o polinômio novo que a gente vai trabalhar. Eu vou apagar esse resultado anterior, né? Deixa eu só escrever aqui x igual a 0 e menos 3. Falta a gente encontrar mais 3 raízes. Deixa eu apagar esses caras aqui.
daí a gente começa a trabalhar em cima desse novo polinômio. Parece trabalhoso esse tipo de exercício? Parece, mas esse algoritmo nos auxilia muito. Menos x ao quadrado mais x menos 1 igual a zero. Então vamos lá. Nosso P, ele vai ser o quê? Ó? Os divisores de A0. Então menos 1 e 1. O nosso Q vai ser os divisores do o valor do AN. Então vai ser menos 1 e 1 também. Então o nosso P dividido por Q vai ser só 1 e menos 1. Vamos testar? 1 menos 1 mais 1 menos 1. Então, o que vai acontecer? 1 menos 1 mais 1 menos 1 dá 0. Então, a gente sabe que 1 é raiz disso aqui. Então, deixa eu botar aqui. Ó. Agora, menos 1 vai dar menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Então, a gente já sabe que menos 1 não é raiz. Então, a gente já pode gerar um novo polinômio. Botando aqui o nosso Xerox, vamos botar aqui, ó, 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Então, o primeiro desce. Então, 1 vezes 1, 1. 0, 0, 1, 1, 0. Então, daqui vai sair o polinômio x ao quadrado mais 1 igual a 0. Deixa eu apagar aqui. Porque agora a gente pode encontrar essas raízes usando a nossa definição de um polinômio de segundo grau. Então, x ao quadrado mais 1 igual a 0, a gente pode isolar. X vai ser igual a mais ou menos a raiz de menos 1. Então, x é igual a i e x é igual a menos i. Então, a raiz aqui é i e menos i. Então, achamos as 5 raízes que esse polinômio pediu. No exercício 3. Quais são as raízes de x ao cubo menos 4x² mais 2x mais 3 igual a 0? Então, de novo, o P a gente vai ter os divisores do nosso A0. Então, 1 menos 1, 3 menos 3. O Q? A gente vai ter os divisores do AN. 1 e menos 1. Então, P dividido por Q, a gente vai ter ele como sendo 1 menos 1, 3 menos 3. Vamos testar. Primeiro com 1. 1 menos 4 mais 2 mais 3. Então, 1 menos 4 mais 2 mais 3. E esse valor vai dar 2. Aqui. Então, 1 não é raiz. Vamos testar o menos 1. Menos 1, menos 4, menos 2, mais 3. Então, menos 1, menos 4, menos 2, mais 3. Dá menos 4. Então, também não é raiz. Vamos testar agora o 3. Aqui vai dar 27 menos 36 mais 6 mais 3. Então, a gente vai ter 27 menos 36 mais 6 mais 3. Que deu 0. Então, esse cara aqui é raiz. Então, x igual a 3. Eu vou usar o dispositivo de Breuer-Ruffini para baixar o grau desse polinômio e encontrar as raízes dele por Bhaskara. Então, vamos lá. 3, 1 menos 4, 2, 3. Certo? Então, vamos lá. Baixa aqui o 1. 1 vezes 3, 3. Menos 1. Menos 3. Menos 1. Menos 3 e 0. Então, daqui fica x ao quadrado menos x menos 1 igual a 0. Encontramos aqui o delta, que vai ser 1 mais... Opa, deixa eu fazer sem pressa aqui, né? Passo a passo. Então, vai ser o que? Delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser 1 mais 4, que é 5. Então, o que a gente sabe? Que as raízes vão ser
1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Então, 1 mais raiz de 5 sobre 2 e 1 menos raiz de 5 sobre 2. Então, encontramos aqui as 3 raízes do polinômio. Esse exercício 4, a gente pode até abreviar ele, porque ele diz o seguinte, ó. Nesse polinômio, tem uma raiz racional não inteira, quer dizer que é uma divisão, um número dividido por outro que vai dar uma fração, não vai dar um número só, 2, 3, 4. Ele quer saber qual é essa raiz. Então vamos definir primeiro aqui, ó. Nosso P vai ser os divisores do 2. Então, 1 menos 1, 2 menos 2. O nosso Q vai ser os divisores do A0, do AN, desculpa, que vai ser 1 menos 1, 3 e menos 3. O nosso P dividido por Q vai ser o conjunto tal, que vai ser 1 menos 1. Aí o que a gente vai ter mais? Ó, 1 terço menos 1 terço, 2 terços e menos 2 terços. Então a gente já sabe o quê? Que esses 4 elementos aqui do conjunto são os candidatos a raízes racionais não inteiras. Então vamos usar eles. Vamos usar 1 terço. Então a gente vai ter o quê? 3 vezes 1 terço ao cubo, menos 7 vezes 1 terço ao quadrado, mais 8 vezes 1 terço menos 2. Se a gente fizer isso aqui, a gente vai ter o quê? 3 sobre 27, menos 7 sobre 9, mais 8 sobre 3 menos 2. Se eu deixar todos na base 27, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que multiplicar esse cara aqui por 3 em cima e 3 embaixo, esse cara aqui por 9 em cima e por 9 embaixo, e esse por 27 em cima e 27 embaixo. Então vai ficar o quê? 3 sobre 27. Aí, por que eu estou fazendo isso? Olha lá na playlist de curiosidades matemáticas que eu explico. Eu estou deixando todas as bases iguais para eu precisar somente, todos os denominadores iguais para eu precisar somar somente os numeradores. Então, menos 7 vezes 3, 21. 9 vezes 3, 27. Mais 8 vezes 9, 72. Sobre 27. Menos 27 vezes 2, 54 sobre 27. O que acontece agora? Olha isso aqui, ó. Aqui em cima vai ficar 3 menos 21 mais 72 menos 54. Tá bom? Tudo isso dividido por 27, que vai dar o quê? 3 menos 21 mais 72 menos 54. 3 menos 21 mais 72 menos 54. Isso aqui dá 0, divididos por 27. E 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, sim, 1 terço é raiz deste polinômio. E ele está dizendo, ó, tem uma raiz racional não inteira. Quem é essa raiz racional não inteira? 1 terço. E com isso a gente conclui o exercício. Qualquer dúvida que tu tenha, por favor, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo. Nos vemos na próxima aula. Tchau!